Paz do Senhor, eu sou o pastor Lizardo, em resposta a uma seguidora do canal do YouTube, que ela me faz a seguinte pergunta sobre o batismo. Assim eu não vou citar nomes, tá? Porque aqui é antiético eu citar nomes sem a pessoa estar presente. Ela me fez essa pergunta porque ela está em dúvida. Ela quer fazer a vontade de Deus, quer se santificar e está naquela mesma condição daquela mulher samaritana, que nós vamos chegar nessa parte em João capítulo de número 4. Ela está morando com um rapaz e ela precisa e quer, deseja estar com Cristo naquele grande dia do arrebatamento. Então, o Espírito de Deus já tem trabalhado no coração, na mente dela, que ela deseja muito ser batizada. Mas ela precisa, antes mesmo do batismo, ser instruída sobre o pecado. O batismo só é realizado após a instrução para levar ao conhecimento da pessoa o seu erro. Por isso nós vamos tratar sobre esse assunto. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, necessitamos do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo para nos capacitar, para fazer menção da Tua palavra. Que não, Senhor, que o Senhor possa agir e não permitir que nós venhamos dar a interpretação do nosso conhecimento, e sim do próprio Espírito Santo. Que a interpretação venha do Espírito Santo e não do meu espírito. Portanto, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, respondendo a essa irmã, tá? Ela com desejo, aí demonstra, irmão. Muitos estão dentro da igreja que muitas das vezes não estão nem aí para a palavra de Deus e seguem a homens. Ela não. Ela quer obedecer ao Senhor. Ela quer fazer parte do corpo de Cristo. E para se fazer parte do corpo de Cristo, nós vamos dar algumas condições que está na palavra. A principal é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas será que para eu aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, eu posso estar em fornicação? Pode. Pode sim. O Senhor chama a todos ao arrependimento. O Senhor disse assim: vinde a mim como estáis, e eu o transformarei, diz o Senhor Jesus. Nós devemos ir a Cristo do jeito que estamos, claro, confessando os nossos pecados a Ele e crendo que Deus o ressuscitou, como está em Romanos 8:10, que Deus, no nosso coração, nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o confessamos como único e suficiente Salvador. Então, para ser salvo, basta crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas nós vamos ver, a exemplo de Cristo, que aqueles que não morrem logo que aceitam a Jesus, existem algumas condições em que nós devemos, estando nessa terra, devemos guardar e cumprir assim como Jesus cumpriu os mandamentos de Deus. Ele, certa feita, ele disse: eu não vim destruir nem a lei e nem os profetas, eu vim cumpri-las. Então nós vamos seguir o exemplo de Cristo. E nós vamos começar no livro de Gênesis, sempre Gênesis, o início de tudo. E diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam, olha bem, ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Estava nu e não se envergonhava.
estavam puros. Atentou? Eles estavam puros, sem pecado. Tanto que nem identificavam, nem sabiam que estavam nus. Tá? Então, aí parte de que não houve relações sexuais no jardim do Éden, pois eles não sabiam que estavam nus. Vamos lá. A pergunta é: o casamento foi instituído primeiro que o batismo? Respondendo a essa seguidora do canal, que está confusa, pois uns ensinam uma coisa, outros ensinam outros. O casamento foi realmente instituído primeiro do que o batismo nas águas? Aqui em Gênesis comprova isso. O casamento é uma instituição criada por Deus, estando o homem em santidade, o homem e a mulher. É tão importante o casamento que o homem foi realizado, o casamento do homem, estando ele em santidade. Muito bem. E aí, então, respondendo essa pergunta que eu fiz, se o casamento foi primeiro que o batismo, nós vamos prosseguir. Jesus, então, estava com Deus. Ele é o próprio Deus. Ele realizou esse casamento. Ele instituiu esse casamento. Ele. Então, Jesus é responsável se porventura alguém vier a descer as águas sem estar casado. Não é isso? Porque se ele instituiu o casamento, para se descer as águas, tem que estar casado. A prova, nós vamos ver com relação a isso. Primeiro, o casamento. Se primeiro é o casamento, as demais coisas vêm depois do casamento. As demais coisas vêm depois do casamento. Malaquias, capítulo de número 3. Vamos acompanhar com os irmãos? Para nós entendemos o batismo. Malaquias, capítulo de número 3. Por que o batismo? Pastor. Por que a instituição do batismo? O que significa o batismo? Nós vamos saber. Por que Deus, antes de enviar o seu Filho Jesus, agora em Malaquias, capítulo de número 3, diz o seguinte, nós vamos ler, capítulo de número 3, diz assim: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Prestou atenção? E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscai, o anjo do concerto a quem vos desejais. Eis que vem dia, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas juntas. Prestou atenção? Tem muitas coisas acontecendo, já que eu vou falar do batismo, que mulheres se intitulando pastoras estão batizando. No céu nós sabemos que não tem anja. E Deus anuncia o batizador e ele diz anjo, um varão. Portanto, uma mulher não tem autorização de Deus para batizar ninguém. E sim um varão. O batismo foi instituído pelo Senhor. E quem é esse batizador? Nós vamos lá. Será que foi uma mulher o batizador? Então vamos saber, Mateus capítulo de número 3, se foi uma mulher o batizador e o porquê do batismo. Nós acabamos de ler, um sabão, ele é utilizado para quê? Para retirar sujeiras. O sabão é para retirar sujeiras. Então, nós notamos que Deus instituiu o batismo das águas para a remissão de pecados, lavar sujeiras.
coisas imundas, coisas contrárias a Deus. Perdão de pecados é Jesus Cristo. Mas o lavar, para que as demais pessoas vejam que tu foste lavado e remido, tu foste lavado, tu desceu as águas. As demais pessoas têm que testemunhar de você que realmente você se tornou uma nova criatura. Realmente você foi lavado, descer as águas, é justamente também isso. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 3, de 1 a 12. Mateus 3, de 1 a 12. Amém? Nós vamos saber se Deus instituiu uma mulher para batizar ou um varão. Nós vamos ler bastante. Diz assim: e naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Percebeu? Não é uma Joana Batista, e sim um João Batista, um varão. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelo de cabelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel. Então ia ter com ele Jerusalém e todos a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Atente, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus, dos saduceus, que vinham aos seus batismos, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode ressuscitar Abraão. Atente também para isso. Muitos homens estão dizendo até que tem que passar por um segundo batismo. Outros dizem que você pode ser batizado não estando casado. E nós lemos em Gênesis que cai por terra o que eles estão dizendo. Primeiro foi instituído o casamento, então todos têm que ser casados, a não ser aqueles que são solteiros, que não se contaminaram e querem aceitar Jesus Cristo, não estão em fornicação, também pode ser batizado, porque eles permanecem puros como lá em Adão e Eva. Tá? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos digo que vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão, na mão de Jesus, tem uma pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, que é o lago de fogo ardente. Irmãos, atentaram para essa leitura? João veio para instituir o batismo nas águas. Jesus havia anunciado na pessoa, o próprio Deus, lá em Malaquias, havia anunciado que o anjo viria preparar. O que é preparar? Antes das pessoas descerem as águas, primeiramente, João pregava que viria o Salvador. Anunciava o Evangelho, que Jesus iria morrer para a remissão de todos os seres humanos, para o perdão dos pecados. Então, primeiramente João anunciava o Evangelho, pregava o Evangelho, anunciava quem estava por vir. Após esse anúncio do Evangelho, a salvação, o morar com Cristo nos céus, então após esse Evangelho que ele pregava, as pessoas reconheciam que estavam longe do Senhor, pediam perdão, viam que tinham pecado grandemente, cometiam vários tipos de pecados, e eles pediam perdão, e aí sim, pediam para ser batizados, como testemunho daquelas pessoas que ali estavam perto, como novas criaturas. Então eles pediam perdão. Lembra do eunuco? O eunuco, ao se dirigir
saindo de Jerusalém, e Filipe, Deus levanta Filipe e leva até o eunuco está lendo em Isaías, que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, e Filipe chega à presença dele e diz, entendes tu o que lê? E ele diz, como hei de entender se não há quem me explique? E ali Filipe explica a ele, prega para ele, anuncia Jesus como o único suficiente Salvador. Automaticamente ele deseja ter esse encontro com Cristo e pede, e diz, ali está o lago, o que me impede de ser batizado. E automaticamente ele desce e Filipe vai e batiza-o. Aleluia! Então o batismo tem que ser pedido. A pessoa tem que ter consciência do seu pecado e pedir para ser lavado. Lembra em Malaquias? Lavar com sabão, pedir para ser lavado. O batismo que nós falamos que é bíblico não é por aspersão. Por que, pastor, por aspersão? Igual algumas denominações, algumas igrejas, batiza por aspersão. Mas eu quero deixar uma ilustração sobre o batismo. O batismo, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter consciência dos seus pecados. Uma criança não tem consciência dos seus pecados. Jesus não foi levado ao batismo sendo menor. Jesus Cristo só foi batizado aos 30 anos. Mas com 12 anos, Jesus dava aula aos médicos. Jesus tinha conhecimento. Por isso, muitos de nós iniciamos o batismo de muitos ao completar 12 anos para cima. Não importa a idade, de 12 para cima. Por quê? Porque ele tem consciência do seu pecado e ele precisa, com sua própria boca, confessar. Uma certa feita, Jesus, respondendo a uma pergunta, perguntaram, este homem está cego, é por culpa dos pecados de seus pais? Ou por ele, os pecados dele mesmo? Jesus responde, Deus não culpará, não trará a culpa do pecado dos pais aos filhos, nem dos filhos aos pais. Então, nós temos que ter consciência dos nossos pecados, sabemos que pecamos, que transgredimos, que erramos e confessamos para descermos as águas. Então, criança cai por terra, criança recém-nascida, não pode, não precisa ser batizado. Tanto é que uma certa feita, Jesus pergunta a Jesus como faria para ser salvo. Jesus pega uma criança e coloca diante dele. Se não agires como essa criança, a criança é inocente, não tem conhecimento. Então, Jesus coloca a criança e diz, se tu não agires como as crianças, não forem como as crianças, não herdará o reino dos céus. Então, precisa. Tá? Então, eles tinham que confessar os seus pecados. E por que tinha que descer as águas? A palavra descer é bem clara. Se eu estou espargido, eu estou em pé ou deitado e é jogado água em mim. Mas descer as águas significa o seguinte, irmãos. Vou dar um exemplo. Quando nós vamos num cemitério sepultar os nossos mortos, o que nós fazemos? Ali é cavado uma sepultura e é descido o caixão abaixo na sepultura e é coberto com terra esse caixão. O batismo é justamente isso. Entra-se nas águas e chega para um candidato ao batismo, aquele que se arrependeu, aquele que está dando testemunho de que ele é nova criatura, pergunta a ele, você quer ser batizado? E ele diz, sim, eu quero. Então, em nome do Pai, do Filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos batizo. E automaticamente o pastor, como se estivesse descendo o corpo à sepultura, desce o corpo até cobrir todo o seu corpo com a água, e ele desce a sepultura como morto e ressurge como nova vida. Entendeu? Esse é o batismo batizado. E era assim que era batizado. João batizava no Jordão. Então atentaram bem, né? Mateus capítulo de número 3, versículo de 1 a 12. E Mateus 3, 13 a 17. Também. Mateus 3. Primeiro nós vemos Mateus capítulo 2, né? Versículo 3. Capítulo 3, versículo 1 a 12. Agora, Mateus, capítulo 4, também, de 13 a 17. 13 a 17. Mateus capítulo 3 e Mateus
capítulo 3, do 3, de 13 a 17. 3, 13 a 17. Diz assim: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha bem, João dizia para Jesus: não, como pode? Eu é que preciso ser batizado por ti, porque eu sou um pecador, mas tu não. E o batismo nas águas é para os pecadores. Todo ser humano, aquele que pecou lá no jardim do Éden, de Adão e Eva, essa maldição passou a todo ser humano. Mas João estava diante de um que não pecou e que não pecava, que era Jesus Cristo. Então ele disse: eu aqui tenho que ser batizado por ti, não tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me compravo. Ora, Jesus, se é a condição de todos serem casados para ser batizado, Jesus não era casado. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus não era casado e Jesus também não tinha pecado. Por que ele foi batizado? Aí mostra que o jovem, não sendo casado e não estando em pecado, ou estando em pecado, confessando os seus pecados, tem que ser batizado. Aqui também Jesus demonstra que, mesmo não sendo casado, ele vá e peça perdão e passe pelo batismo. Não está falando em fornicação. Jesus não está em fornicação. Jesus não está unido maritalmente. Não, ele não era casado. Então, Jesus era solteiro. Uma das condições também para ser batizado, confessando os seus pecados. E eu quero deixar aqui algumas perguntas que podem vir a fazer. Por exemplo, eu vou num leito de hospital e ali começo a ensinar aquela pessoa que está nas últimas, a falar, a evangelizar, falar do amor de Cristo, para ele aceitar a Cristo como único suficiente Salvador, pois está chegando o momento da partida dele, e eu não quero que aquela alma se perca, então eu estou pregando que Jesus salva, liberta, estando ele no leito ou não. E aquela pessoa vai, aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e dali parte para a glória. Muitos podem perguntar: ué, ele não foi batizado desse exato, será que ele foi para o céu? Aqui está a resposta. Jesus disse: eu vim para que se cumpra, para que Satanás não venha acusar, dizendo: este não pode ir para o céu, porque não desceu as águas. Jesus vai e se batiza por eles. O batismo de Jesus Cristo nas águas é para justificar aqueles que porventura em último momento, estando ele em qualquer lugar, e não deu tempo de descer as águas, que Jesus Cristo o justificou batizando-se por ele. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Agora vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, ainda respondendo a essa irmã, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 7. Tem um certo homem, é como os homens fazem confusão e provoca muito problema entre o povo que quer servir a Deus. Homens que não têm conhecimento da palavra e muitas das vezes torce ela, não consegue entender. Tá? E aqui está bem claro, um certo homem chamado Ellen G. White, ele prega que tem que haver um segundo, você é de uma denominação e já desceu as águas, e aí você sai daquela denominação por algum motivo, Deus sabe qual, e você vai para outra denominação. Chegando lá, a determinada denominação que, baseado em uma coisa totalmente contrária, e o ensinamento contrário desse Ellen G. White, dizendo que teria que descer novamente as águas. Cai por terra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 4 e 5, diz assim: mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo
do arrependimento. Preste bem o que está dizendo. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Prestaram atenção? No capítulo 19 eu li o 4 e o 5. Agora vamos para capítulo Atos, agora vamos para o 7. Prestou atenção? Primeiro vamos ler. Não pode pegar um versículo isoladamente. Tem o texto e o contexto. Então eu estou olhando para vocês o 4. Paulo está falando sobre João, explicando que João batizou apenas com o batismo das águas. Tá? Presta atenção. Mas ele anunciou que viria um após ele que o batizaria com o Espírito Santo. Então presta atenção. Já no 7, apóstolo Paulo, vocês podem ler todos os 19. No 7, apóstolo Paulo diz assim, 19:7. 19:7 diz assim: Este eram ao todo 11 varões. E entrando na sinagoga, não é esse não. Diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Continuando no 4 e 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Este homem, Ellen G. White, apenas dizia que tem que ser batizado, porque Paulo, em 19, está dizendo sobre um outro batismo. E cai por terra porque Paulo está dizendo sobre o batismo do Espírito Santo. O segundo batismo aqui é a imposição de mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Um batismo que João trouxe era o batismo das águas, e o batismo com o Espírito Santo é Jesus Cristo. Então não quer dizer que você tenha que ser batizado nas águas novamente, pois há um só batismo. Não há mais de um batismo, é um só batismo. O batismo das águas ele está se referindo. Tá? E o batismo com o Espírito Santo é o segundo, com a imposição de mãos dos apóstolos. Amém? Ainda João aí respondendo àquela irmã que me pergunta sobre estando amigada poderia descer as águas, ser batizado. Nós fizemos a pergunta lá em Gênesis, o que foi instituído primeiro o batismo ou o casamento, e nós vimos que lá foi instituído primeiro o casamento. Então, sendo assim, o batismo vem após o casamento. A prova disso, que Jesus Cristo falou isso, está aqui em João, João capítulo 4. Né? Eu vou ler com os irmãos João capítulo de número 4. Vai falar justamente sobre a samaritana. E aí nós vamos saber, e respondendo, a irmã vai ter clareza diante da palavra de Deus, que não pode ser batizada se não primeiro casar-se. Vivendo em união estável, não pode descer as águas, tem que casar. Primeiro foi instituído o casamento e agora regularização. Por isso João pregava pedindo às pessoas a arrepender-se dos seus pecados, deixar essas práticas que é o contrário à vontade de Deus. Uma delas é unir-se, homem e mulher, sem o casamento. Essas práticas não é a vontade de Deus. Deus poderia simplesmente entregar a Eva e mandar Adão ter relações com ela. Ele não fez isso. Ele instituiu o casamento primeiro, antes do ato sexual, primeiramente, ou o casamento. Ele instituiu. Então aqui está a resposta. Quem disser o contrário está mentindo, porque Jesus Cristo se preocupa com isso e nos ensinou. Lá do Jardim do Éden, também aqui a samaritana. Está em João capítulo 4, versículo 16 ao 18. 4, 16 ao 18. Vamos lá? Diz assim. 4, 16 ao versículo de número 18. Versículo de número 24. Não vamos até só o 18. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, falando para a samaritana, que está no capítulo 4. Vai, chama o teu marido.
A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Atentou, irmãos? A mulher samaritana era costume do povo de Samaria, como é costume hoje. Muitos simplesmente alugar uma casa, um apartamento e pegar, namorar e pegar a mulher e o marido pegar a mulher e ir para uma casa e viver maritalmente. Essa prática aconteceu na descendência de Caim. Pode ler lá que Caim tomou uma mulher. Ele não casou, ele tomou uma mulher. Tá? Você pode ler em Gênesis, ele tomou uma mulher. Então, o povo samaritano fazia isso. Simplesmente as mulheres eram tidas como escravos. Os pais ofereciam em troca de bem e benefício a filha, para aquele que tinha muita herdade, pegava os bens e entregava a filha. Então Jesus foi ali em Samaria, justamente para regularizar a situação dessa mulher. Então ele disse: disseste bem, tu não tem marido. Então não é considerado marido aquele que estão vivendo maritalmente, e sim é considerado marido e mulher aqueles que são casados. Então, para que você possa regularizar e continuar na presença de Deus, e no dia do arrebatamento, ser arrebatado aos céus, juntamente com os demais servos do Senhor, você tem que primeiramente regularizar a sua situação, para depois descer as águas. Tem que se arrepender. Você tem que chegar e dizer: eu estou arrependido de não ter me casado. Eu estou me arrependido de ter ido morar com um homem sem estar casado. Eu estou arrependido. Eu quero agir como Jesus Cristo fez lá no Jardim do Éden. Eu quero me casar e depois fazer parte do reino dos céus. Eu quero, como Jesus fez lá em João com a samaritana. Jesus regularizou a situação dela, mandou, a partir dali, todos os homens passaram a casar-se perante o juiz. Então faça isso. Vá perante o juiz, fale com o seu pastor, para ele regularizar a sua situação, porque você quer descer as águas, você quer ir para o céu. Aproveite isso, o que o Senhor Jesus está falando. E a prova da condição de estar casado leva para o céu, o descer as águas tem que estar casado e leva para o céu. Nós vamos em Marcos, capítulo de número 16, 15. Marcos 16, 15. Né, irmão? Ali está a prova. O próprio Senhor Jesus dizendo, com relação ao batismo: você tem que ser batizado, nas águas. Uma das condições não quer dizer que para você ser salva tem que descer as águas. As águas, o batismo das águas não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus, não tendo pecado, desceu as águas. O exemplo veio dele. Ele disse: eu vim para que se cumpra as Escrituras. Se ele, não tendo pecado, desceu as águas, nós também temos que descer as águas. Amém? Ai daqueles que não descerem. E Marcos confirma, para terminar, livro de Marcos 16, 15, está confirmando, dizendo assim, o Senhor Jesus dizendo: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha aqui, quem crer no evangelho, quem crer em Cristo e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Tu crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Crê mesmo de coração? Crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então siga o exemplo de Cristo. Aceite-o como único e suficiente Salvador e siga-o. Os discípulos de João, que batizavam, deixaram João e seguiram a Jesus Cristo. Porque João estava preparando-nos para a vinda de Jesus. Siga a Jesus Cristo. Siga o exemplo. Seguir a Jesus é seguir o exemplo dele. E ele desceu as águas. E esse mesmo Jesus estava
no jardim do Éden, tá? Ele é o Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino. Estava Jesus quando fez Adão e Eva. E estava Jesus presente e realizando o casamento. Jesus, em Mateus capítulo 19, tratando sobre casamento, ele deixa bem claro, no princípio, quando falaram que poderiam dar carta de divórcio, ele diz, no princípio não foi assim. O Senhor disse, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher. Ele estava dizendo, no princípio o Senhor realizou um casamento, e o que Deus uniu, o homem nenhum separa. Então o casamento realizado por Deus, com a presença de um juiz, é o certo para descer as águas. Não se esqueça disso. Respondi a sua pergunta em nome de Jesus, eu agradeço, tá? E deixo aqui para todos os ouvintes que, se porventura, tá, tiverem alguma dúvida e quiser colocar essa sua dúvida, nós, em nome de Jesus Cristo, dependente do Espírito Santo, estaremos respondendo em nome de Jesus. Amém? Obrigado em nome de Jesus Cristo.